trazer para vocês aqui um tema que define a nossa vida. Nós pensamos muito assim que nós vivemos no mundo de fora, né? Porque a gente vive no mundo externo. E na verdade, nós vivemos no mundo interno. Nós vivemos ali, ó, dentro do nosso mapa mental. E o que pode acontecer? Imagina que você resolveu pegar carona com alguém. Você vai ali pedir um Uber. Chegou, pediu um Uber, chegou um carro ali, chegou aquele carro do Tesla, que ele é super moderno e ele dirige sozinho, né? Esse carro do Tesla aí. Chegou o Uber, um Tesla. Nossa, que chique, né? Pegar um Uber, um Tesla. Chegou, a hora que você entra, você vê que não tem motorista. O carro vai dirigir sozinho. Só que esse carro não tá bem controlado. Ele tá meio desconfigurado ali. Você vai querer andar nesse carro? Você vai dar sua vida ali na mão daquilo ali, daquele carro, daquela tecnologia que nem foi configurada perfeitamente? Na hora que é para fazer uma curva, ele vai reto. Já pensou? Você não vai. E muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida. A gente vive ali sem ter controle das coisas. Por quê? Porque a gente esquece que a gente tem que viver no lado de dentro, que o externo é só um espelho daquilo que está dentro da gente. Nós vivemos no nosso mundo interno. E uma coisa que define a nossa vida são as nossas crenças. Então, hoje eu quero trazer para vocês 3 passos para você ganhar controle disso tudo, para você ter a capacidade de fazer e de agir da forma que você quiser, para você conseguir fazer mudanças, você ter controle sobre essas crenças. Como que essa coisa funciona? E o primeiro passo é você entender o que é uma crença. Qual é o poder que ela tem na nossa vida? Às vezes a gente fala crenças, a pessoa pensa, crença religiosa. O que é uma crença? Crença é uma regra, é tudo aquilo que nós acreditamos, sabe? E eu tenho uma programação mental registrada através de sinapses neurais que formam, então são 2 neurônios. Imagina o seguinte, eu tenho 2 neurônios se conectando, se encontrando. Eu tenho um neurônio 1, que é um neurônio transmissor, e eu tenho o neurônio 2, que é um receptor. Quando eles se conectam, traz o quê? Tem ali um aprendizado. Eu tenho ali uma crença. E essa crença, ela define absolutamente tudo na nossa vida. Se você hoje não está tendo um resultado legal, é porque você tem crença que está te fazendo ter esse tipo de resultado. Então, assim, você fala que a gente vive no mundo externo. Como é isso? Como que eu posso viver no mundo? Eu vivo no mundo externo. Para e pensa. O que faz uma pessoa ter muito sucesso e outra pessoa não ter tanto sucesso assim? O que tem de diferença se as duas são pessoas normais? Se somos seres humanos, né? Ninguém aí tem 10 pés, 3 cabeças. Não, biologicamente, cada um tem a sua diferença? Tem, mas no contexto geral, nós somos seres humanos. Então, assim, a diferença está no programinha que está rodando na cabeça de cada um, na mente de cada um. E essas crenças fazem parte disso. De quando a gente nasceu até mais ou menos os 12 anos, tudo que a gente vai vivendo de experiência vem trazendo crenças pra gente. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre a história do Thomas Edison. Você já ouviu falar sobre o Thomas Edison? O Thomas Edison foi o criador da lâmpada elétrica. Imagina, lá atrás, onde ninguém imaginava que poderia surgir uma lâmpada elétrica, ele construiu essa lâmpada elétrica. E ele, para criar o modelo perfeito de lâmpada elétrica, ele precisou testar mais de 10.000 formas de como que a lâmpada não funcionaria. Parece muito. Já pensou você testando, criar, construir uma coisa completamente inovadora, onde as pessoas olham para você e falam, você é louca? Que isso? Não desistiu disso ainda. E você testar mais de 10.000 formas de como que aquilo ali poderia ser de fato criado, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, Thomas Edison, você já falhou 10.000 vezes, você vai falhar mais? E aí ele virava e falava o seguinte, mas eu não falhei 10.000 vezes, eu só encontrei 10.000 maneiras de que aquela lâmpada não funcionava. Mas o mais incrível da história do Thomas Edison não é nem isso. Isso já é um espetáculo. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje é que Thomas Edison, ele se tornou Thomas Edison. Thomas Edison se tornou o criador da lâmpada elétrica por um motivo, por uma razão, que foi por causa do que tinha dentro da mente dele, por causa das crenças que ele tinha. Quando Thomas Edison era criança, certo dia, ele nem sabia ler ainda. Thomas Edison recebeu uma cartinha da escola. E nessa cartinha dizia o seguinte: ele foi para casa, né? A professora deu essa cartinha para ele foi para casa. Chegou lá, a professora. Ele entregou a carta para a mãe e a mãe leu essa carta. E a mãe virou para o Thomas Edison e disse assim: filho, a partir de amanhã você não vai mais poder frequentar a escola. A partir de amanhã, a mãe vai te ensinar aqui em casa. Por
Porque você é o aluno mais inteligente, porque nenhuma turma está conseguindo acompanhar o seu aprendizado, porque você aprende muito rápido, você é muito bom nisso. Então, a partir de agora, a mãe vai te ensinar aqui em casa, tudo bem? E ele falou, tá, tudo bem. E assim passou. Ele começou a estudar dia após dia ali na casa dele com a mãe, até que certo dia, lá na frente, a mãe dele veio a falecer. Ele pegou, foi fazer uma limpeza na casa da mãe e ali naquela cristaleira ele encontrou aquela cartinha que estava ali toda enroladinha, amarradinha, estava guardada ali dentro. A mãe tinha guardado. E quando ele abriu aquilo, ele leu e estava escrito o seguinte: Thomas Edison não pode mais frequentar a escola, porque Thomas Edison é o pior aluno da escola. Nós já colocamos ele em todas as salas possíveis e nenhuma sala ele consegue acompanhar. Então, a partir de agora, Thomas Edison não vai mais frequentar as aulas. Meu, olha quem era Thomas Edison nessa época, o criador da lâmpada elétrica. Você acha que se Thomas Edison tivesse lá atrás pensado, se a mãe de Thomas Edison tivesse dito para ele assim: Thomas Edison, você é burro, onde já se viu isso? Você foi expulso da escola, porque você não consegue acompanhar os alunos, porque isso, porque aquilo. Você acha que Thomas Edison tinha tentado mais de 10.000 formas para construir uma lâmpada? Talvez ele nem tivesse ter pensado em construir uma lâmpada, porque, poxa, eu sou tão burro que eu não consegui nem estudar. Você acha que eu vou tentar construir uma lâmpada? Não, isso não é para mim, não. Isso aí é para pessoas que são consideradas gênios. Isso daí é para pessoas extraordinárias, que não é o meu caso. Mas não, Thomas Edison, ele sabia e ele acreditava do fundo do coração dele que ele era uma pessoa extraordinária, que ele era um gênio, que ele era muito inteligente. Então, se alguém tem que construir uma lâmpada, uma coisa tão inovadora assim, onde naquela época não se imaginava que seria possível, essa pessoa sou eu. Porque essa pessoa sou o que eu sou isso, eu consigo, eu posso. Então eu tenho muitas crenças ali dentro de mim que vão me fazer. E eu posso não conseguir na primeira, na segunda, na terceira, mas eu sei que eu vou conseguir. E cada vez que eu tentar e não tiver o resultado que eu quero, opa, um aprendizado. Agora eu sei um jeito que não dá para construir a lâmpada. Vou tentar diferente agora. Opa, eu já sei que assim também não dá. Vou tentar de outra forma. E assim ele foi. Então, olha como que uma crença molda a nossa vida. Uma crença determina a nossa vida e define absolutamente tudo. Tudo é determinado por nossas crenças. Nós temos crenças familiares, crenças financeiras, crenças de saúde, crenças profissionais, crenças de tudo. Então, eu acredito que se eu fizer algo, se eu fizer isso, eu vou ter tal coisa. Então, às vezes, essas crenças não fazem nem sentido para os outros, mas quando faz sentido para a gente já é o suficiente. Você acredita naquilo de qualquer jeito, você não se dá conta que aquilo ali é uma crença. Você acredita piamente naquilo. E nossas crenças, elas são o quê? São programações autorrealizáveis. Todos os aprendizados e crenças, elas se iniciam por quê? Por estímulos em forma de experiência. Então, por exemplo, lá atrás, minha mãe, quando eu era criança, me deu um grito. Isso produziu o quê? Produziu uma crença. O abraço do papai, outro tipo de crença. Aquele tipo, você não presta, menina, onde já se viu isso? Onde vamos parar? Outra crença. Toda essa crença vai gerando tudo isso, vai gerando o quê? Vai gerando um aprendizado. Pode ser que gerem aprendizados ótimos, mas também vai ter aprendizados disfuncionais, entende? Uma crença, ela pode nos potencializar ou ela pode nos limitar. Uma crença como a mãe do Thomas Edison colocou nele, puxa, potencializou absurdamente. Mas se ela tivesse falado daquela outra forma, se ela tivesse, de fato, falado como tudo aconteceu, aquilo ali limitaria demais a vida dele. Então, por exemplo, meu pai me batia muito na infância. Eu tinha 5 anos e eu apanhei muito do meu pai, você é burra, que não sei o quê. As experiências que eu vivi viraram memórias. Então, virou uma memória e ali tem um significado. Eu não sou uma boa filha. Se eu fosse, eu não apanhava, entende? Então, hoje eu carrego isso de forma inconsciente comigo. Tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu gerou um significado em você. Então, você viu seu pai te batendo, você ouviu seu pai falando que você não prestava, você teve um sentimento ali de raiva, de rejeição, de tristeza. Hoje isso tudo tá guardado aqui. Eu tinha 7 anos quando aconteceu, aí hoje eu tenho 35 e ainda tô carregando isso. Só que agora eu sou adulta e eu carrego esse tipo de crença. Funcionou quando eu era criança. A memória de que eu não era bom, eu tenho o quê? Insegurança hoje, inferioridade, eu não consigo ter sucesso financeiro porque eu não consigo guardar dinheiro, eu fico num relacionamento que é ruim. Então, isso tudo são crenças que eu carrego.
tá no interior, sabe? Tá dentro de mim e afeta a minha vida de forma inconsciente. Então, esses estímulos são o quê? São experiências. Como que foi quando você era criança? Quais eram esses estímulos? Foram positivos ou não? E aí, como que eu sei se eu tenho crença de dinheiro, se eu tenho crença de familiar, se eu tenho crença de relacionamento? Como que eu sei? As nossas crenças determinam os nossos resultados. Qual resultado você está tendo na sua vida? Pense um pouquinho sobre isso. Que tipo de resultado eu estou tendo na minha vida? Lembra, o mundo externo é só um reflexo do mundo interno? Então, peraí, hoje eu não estou conseguindo ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro, às vezes eu até eu trabalho. Ah, esse mês vai dar, vou guardar um pouquinho de dinheiro. Mês que vem, hora que eu vou ver, opa, não sei, o dinheiro sumiu, não consigo guardar. Ou então eu tô num relacionamento e aí daqui a pouco esse relacionamento deu certo, eu finalizei esse relacionamento, comecei outro, não deu certo. O que que é isso? Você já foi traído, eu vou ser abandonada. Quanto que você tem de dinheiro? Todos esses resultados estão determinados pelas nossas crenças, por aquilo que a gente acredita, pelos programinhas mentais autorrealizáveis que a gente tem. Então, as crenças determinam por quem você vai se apaixonar. Não é coincidência. Às vezes uma mulher bonita, estudiosa, é tudo de bom, vai lá e se apaixona por quê? Por um cara mau caráter, um cara que só faz ela sofrer. Não é coincidência esse tipo de coisa. É porque ali existem crenças que mostram para ela que ela precisa se relacionar com um determinado tipo. Por quê? Porque lá na infância ela viu o pai ser daquele jeito com a mãe. Então ela inconscientemente ela tem que conseguir, ela tem que produzir esse mesmo resultado, ela tem que repetir esse padrão, porque nós tendemos a repetir padrões dos pais. É muito difícil a gente conseguir ter a consciência. Meus pais tinham essas crenças. A partir de agora, eu vou ter esse outro tipo de crença. Eu não vou mais repetir padrões, porque o que acontece quando a gente vive no automático? A gente só repete. Quer um exemplo? Esses dias, eu estava até comentando na nossa mentoria do Practitioner em PNL que a gente teve, acho que foi final de semana agora, que eu comentei sobre isso. Como que funcionou a educação dos filhos? Até então, como que eu fui educada quando eu era criança? Uma educação autoritária. Então, tinha palmadas, você tinha que respeitar, você apanhava, tinha gritos. Como que foi isso para mim? Até a minha geração foi assim. A geração, só que assim, você apanhava muito? Você apanhava muito? Não, por quê? Porque eu tinha um irmão em casa e eu via ele apanhando, então eu não queria apanhar também. Então, como que eu fui educada? Eu fui educada pelo medo. Mas como que era a geração passada, a geração dos meus pais? Nossa, eles apanhavam com galho de árvore, eles apanhavam com não sei o quê. Como que é a geração hoje? Hoje já se fala que esse tipo de educação não funciona. Como que funciona daqui para frente? Não é mais batendo, tendo uma educação positiva com os filhos, não é mais no grito. Então, isso vai mudando. Só que, se você vive no automático, o que que você faz? Repete padrões. Então, poxa, se eu fui educada que se eu apanhar, se eu fizesse coisa errada, eu apanhava, hoje, quando eu tenho um filho, eu vou fazer o quê? Eu vou gritar com ele, eu vou bater nele, porque ele vai ter que entender que está errado. Eu vou simplesmente replicar. Só que já existem estudos que isso não é eficiente. Já existem estudos que esse não é o melhor jeito. Tá, mas se eu vivo no automático, eu só replico. Eu só replico o que eu já aprendi, entendeu? Quando eu vivo no automático é assim. Quando eu não busco outras ferramentas, quando eu não busco me desenvolver, eu não tô vendo. É como se eu não tô assim, eu tô vivendo, deixa a vida me levar, sabe? É isso que a gente faz muito, em várias áreas da nossa vida por causa das crenças que a gente tem, porque a gente acredita que aquilo é certo. Porque bater sempre funcionou. E você, olha aí, você teve educação, você foi uma pessoa muito educada, você sempre foi educada. Isso funciona. Ah, mas se existe um meio melhor sem ter que bater, por que que eu vou repetir esse mesmo tipo de padrão, entende? Então, é esse o ponto. Só que, se eu não sei, se eu não tenho esse conhecimento que existe, eu vou repetir. E se eu não tenho a consciência de que eu estou repetindo, eu vou repetir em tudo, todas as áreas da minha vida. Então, a crença define qual é a qualidade de amigos que você vai ter, que tipo de casa você vai ter, que tipo de carro você vai ter, como que vai ser seu corpo. Porque se você não se sente merecedor, porque se você tem uma crença de não merecimento, de que você não pode morar numa casa determinada, se você tem uma crença de que você não pode ter determinado tipo de carro, determinado tipo de corpo, você nunca vai conseguir, porque você sempre vai estar se sabotando. Se você não se sente merecedor de ganhar X reais por mês, quando você estiver quase ganhando, você vai se sabotar.
porque você não merece aquilo de forma inconsciente. Só que o mais incrível é que a gente não está condenado a isso. Nós podemos escolher, a gente pode sim mudar. Então, aquelas experiências com papai e mamãe que me fez não me sentir capaz, aquelas experiências que teve agressão, críticas, isso tudo influenciou no meu merecimento. Só que eu posso mudar, entendeu? E aí você às vezes fica, por que esses mesmos problemas me perseguem? Nossa, por que que toda vez eu tô aqui, eu repito, troco de relacionamento, daqui a pouco tô no mesmo, arrumo um relacionamento, o cara me trai, aí eu arrumo outro, o cara me trai também. Por que que isso está me perseguindo? Porque existem crenças ali, isso tudo está influenciando. Então, se a gente quer mudança, nós temos que reprogramar nossas crenças. As crenças é um programinha sináptico, está dentro da nossa mente. Bate e volta, não importa o quanto que eu me esforço, vai voltar para o mesmo lugar. E como que a gente aprende essa crença? Nós aprendemos essas crenças, lembra, desde quando nós nascemos, principalmente ali quando nós já temos 6, 7 anos, até os 12 anos de idade, nós aprendemos praticamente tudo com os nossos pais, com a escola, com os nossos avós. Depois a gente continua aprendendo essas crenças, mas a grande maioria das nossas crenças foram formadas nessa época. E aí, como que é? Eu tô repetindo, o que eu faço para aprender essa crença? Ou eu repito um estímulo, ou eu tenho um forte impacto emocional. Um forte impacto emocional é o suficiente para formar uma crença em mim. É suficiente. Então, certo dia, estava eu voltando para casa e meus pais começaram a brigar, a discutir e deu aquela gritaria, aquilo tudo, e aí me bateram, me xingaram. Opa, olha o forte impacto emocional aí. Aquilo ali, aquela cena, aquilo tudo que aconteceu, aquela experiência que você teve, já formou uma crença. Ou um outro jeito. Você chega lá, filho, vai lá lavar a mão, o dinheiro é sujo. Que não sei o que tá pensando que meu dinheiro dá em árvore. É porque isso não pode. Dinheiro é sujo. Não. Você está achando o quê? Dinheiro está dando em árvore? Então começa a repetir aquela frase dia após dia. Repete, repete, repete. Opa, formou uma crença. Dinheiro é sujo. Rico não presta. Quando eu começo a ganhar um pouquinho de dinheiro, o que eu faço? Eu tenho que me desfazer disso, porque eu não quero ser uma pessoa que não presta. Quando eu começo a ter um pouco mais de dinheiro na minha mão, nossa, isso aqui é sujo, é errado. É errado ter dinheiro. As pessoas ricas são gananciosas, é errado isso. Vou me desfazer disso. Por quê? Eu tenho crença no meu inconsciente. Então, o resultado que eu tenho hoje na minha vida é baseado nas crenças que eu tenho. Isso é um fato. Todos os resultados que você obteve até hoje são baseados em crenças que você tem. Se o resultado não está legal, vamos procurar identificar qual é essa crença, que esse é o nosso segundo passo. O segundo passo é identificar como que eu acho essas crenças. Eu quero ganhar mais dinheiro, porque hoje eu não tenho o dinheiro que eu gostaria, certo? O que eu faço para encontrar? Que crença é essa que está me perseguindo? Então, um jeito muito simples de você buscar essas crenças é ir pelo porquê. Na programação neurolinguística, eu falo para vocês o seguinte: olha, gente, cuidado com o porquê. Quando nós utilizamos a palavrinha porquê, a pessoa tende a se defender. Cuidado ao utilizar o porquê quando vocês estiverem conversando com alguém e perguntar por quê. Porque o porquê é o famoso mimimi, é a historinha que a pessoa vai contar. E essa historinha é o quê? É a crença. Então, assim, por que você não tá ganhando? Por que você não tem o seu carro dos sonhos? Vem uma frase ali, vem uma historinha. Ah, é porque eu não tenho dinheiro suficiente. Tá, veio aquela frase. Por que eu não tenho dinheiro suficiente? Veio um pensamento, uma crença. Quando eu começo a debater esse pensamento, eu começo a perguntar em cima desse porquê, eu vou indo para as crenças mais profundas. Porque imagina o seguinte: imagina que a gente tem uma cebola aqui na minha mão, tem uma cebola aqui. Quando eu começo pelos primeiros porquês ali, eu tô indo na parte mais superficial. Eu sei que tem crença ali, mas ainda tá superficial. Só que quando eu vou afunilando, eu chego num porquê que é como se fosse o porquê raiz dali, daquela cebola, sabe? Eu chego lá no fundo, que é a crença que mais me afeta. Porque assim, para a gente mudar uma crença que está no superficial, é tranquilo. Talvez de forma consciente a gente faz isso tranquilo. Agora, para mudar uma crença que está no superficial, ou que está lá no fundo, essa é a mais difícil. Então, como que eu vou levantar esse porquê? Como que eu vou descobrir porquê? Como que eu vou identificar essa crença? Eu vou perguntar, eu vou utilizar do porquê. Eu preciso lançar o meu curso e eu não lanço. Por que você não lança seu curso ainda? Ah, porque eu não tenho tempo. Mas por que você não tem tempo? Ah, porque eu faço várias outras coisas. É no lugar. Mas por que você faz várias outras coisas no lugar? E aí, o mais interessante disso, inclusive tem uma aula. Se você ainda não assistiu, assiste. Tem uma aula
como que você identifica uma crença. Tem uma aula ali, tem um passo a passo. Mas o mais interessante é que, assim, quando você começa nesses porquês, no primeiro momento você está no superficial. Daqui a pouco você vai se conectar no sentindo, porque, sabe, no primeiro momento você está falando aquela primeira coisa que vem na mente. Mas depois você começa a sentir por que você está fazendo aquilo. Até que chega um momento que você chega na frase, na frase ali, na frase raiz, na crença raiz. Opa, eu não gravo curso porque eu tenho uma crença de que se eu ganhar dinheiro com isso vai ser errado. Então, opa, cheguei numa crença raiz. Então, é essa crença que eu vou trabalhar. Porque se eu trabalhar aquelas crenças lá de cima, isso, aquilo, aquelas outras crenças superficiais, o que vai acontecer? Vai me trazer resultado? Vai, mas talvez seja um resultado pequeno. Talvez não mude completamente a minha vida. Diferente de quando eu pego uma crença lá do fundo, uma crença que está muito enraizada. E aí sim aquela crença muda a minha vida. E uma dica que eu vou deixar aqui para vocês é: se você é da formação de PNL, o que você vai fazer? Você pode mandar ali no grupo, gente, tem uma crença que eu gostaria de identificar minha. Alguém está disponível para a gente trocar? Eu faço com você, você faz comigo. Marca, gente, combinam entre vocês quem que pode fazer em quem. E aí vocês vão ali crescer ainda mais, sabe? Você vai conseguir treinar e ao mesmo tempo vai desbloquear uma crença sua. É muito legal, muito bacana vocês combinariam. Então, lembra, né? O porquê. Não utiliza esse porquê nas conversas do dia a dia, mas utiliza o porquê quando você quiser evocar uma crença. Aí você usa muito desse porquê. E o terceiro passo é você mudar essa crença, é você desativar essa crença. Só que você tem que querer isso. Porque para e pense, mudar é complicado. Quando a gente quer ter um comportamento diferente, a gente tem que querer mesmo, porque senão a gente não faz. Então, se você quiser de fato mudar o seu resultado de vida, você precisa mudar essa crença. E um dos jeitos para você mudar essa crença é ali você pegar aquela crença mais superficial e olhar para a origem dela, tentar trazer aquela consciência. Onde isso começou? Veja onde essa crença começou e aí você pode tentar mudar por lógica. Mas faz sentido eu pensar desse jeito? Não faz? Dá para a gente mudar? Sim, dá. Dá para mudar com crença raiz? Dificilmente. É mais difícil. Mas você pode tentar. Tentei mudar por lógica, não consegui. Como que eu vou mudar? Você pode ali utilizar da aula, onde desativando a sua crença. Ali tem todo um passo a passo para você desativar a crença. A gente utiliza todo o metamodelo da PNL para fazer você enxergar toda a estrutura dessa crença e depois você finalizar, tipo, não faz mais sentido eu ter isso. Porque, lembra, como que a gente forma uma crença? A gente tem um estímulo, uma intensidade e um tempo. Então, vamos lá. Ou é um forte impacto emocional, ou é por repetição. E aí, como que eu posso instalar uma outra crença em mim? Como que eu instalo uma outra crença em mim? Estímulo certo, intensidade certa, tempo necessário. O que você quer dizer com isso? Eu quero construir uma crença de que eu sou atleta. O que eu tenho que ser? O que eu tenho que fazer para se tornar uma atleta? Estímulo certo. O que é o estímulo certo? Eu preciso treinar, eu preciso pegar peso, sei lá, se eu quero crescer o bíceps, eu preciso fazer o movimentinho ali para o bíceps. Qual é a intensidade? Adianta eu fazer o movimento e não ter intensidade? Não, eu tenho que pegar peso, porque se eu não pegar peso, eu não vou conseguir. Então, eu tenho que ter a intensidade correta. E qual é o tempo? Existe um tempo necessário que eu preciso fazer isso. Não é um dia, 2 dias. Qualquer coisa na nossa vida, eu quero ganhar mais dinheiro. Dê o estímulo certo, a intensidade certa e o tempo necessário, que é um caminho que vai te levar àquilo. Qualquer coisa na nossa vida tem é como se fosse matemática, uma fórmula. Estímulo certo, intensidade certa, tempo necessário, certo? Porque as crenças mais doloridas, as crenças mais difíceis de mudar, são as crenças raízes. Por isso que tem aquele passo a passo. E essa crença raiz, você precisa identificar ela com aqueles porquês. E essas crenças geralmente costumam ser de quê? Crenças de identidade, crenças de capacidade e crenças de merecimento. E essas crenças, elas afetam a nossa vida, comandam a nossa vida. A nossa vida, ela é toda baseada em crenças. As nossas crenças criam a nossa realidade, certo? Mas a realidade em si não é aquela crença. Entendeu o que eu quis dizer? As crenças que eu tenho hoje criam e sempre vão criar a minha realidade. Mas a realidade em si não são aquelas crenças. Aquilo ali é apenas crenças.
Só que quando eu tenho essas crenças na minha vida, elas estão moldando, elas estão criando a minha realidade. Mas não quer dizer que a realidade tem aquelas crenças ali. Então, por exemplo, eu conheço alguém que veio de uma família muito simples, a pessoa era muito pobre e hoje é um bilionário. Quem conhece? Tem várias histórias aí, tem várias pessoas. Ah, mas eu também vim de uma família assim. Ah, mas eu também vim de uma família muito pobre. Por que que eu não sou? Porque você tem crenças que estão criando a sua realidade. Essas crenças só estão criando a sua realidade. Ela não quer dizer que ela é a realidade em si. Aquela pessoa lá, ela tem outros tipos de crenças. E talvez as crenças que mais interferem na nossa vida são crenças de identidade, quem eu sou, crenças de merecimento, o que eu mereço. Ah, eu não mereço isso, é muito para mim. Eu não sou identidade, eu não sou capaz, eu não posso. Isso não é para mim, mas eu não mereço isso. Acha? Porque eu, tantas coisas poderiam acontecer, tantas pessoas aí, por que comigo? E a de capacidade. Não tenho capacidade para isso. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso. Quantas vezes você pensou em fazer alguma coisa e aí você pensou, ah, mas isso não é para mim, é muito para mim? Ou então você viu aquele tipo de determinado resultado. Nossa, é muita areia pro meu caminhãozinho. Isso não é para mim, não. Eu não mereço. Crenças de merecimento, crenças de identidade. Eu sou isso, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou uma pessoa muito. Eu não sou inteligente o suficiente. Então, eu tenho uma crença de identidade ali onde eu me considero uma pessoa burra, eu me considero uma pessoa que sou mais limitada, eu não estudei o suficiente. Então, eu sou esse tipo de pessoa. E aí, eu não tenho capacidade para isso e muito menos não mereço isso. Já teve alguma vez de vocês de alguém, sei lá, ir para um restaurante, um lugar muito chique, assim, aí você chega lá, você fala, nossa, parece que as pessoas estão todas me olhando aqui, nossa, parece que eu não mereço estar aqui. Crença de merecimento. Pensa que aquilo ali não é para você, é muito para mim isso. Meu Deus, tudo isso é muito. Eu não mereço isso não. Coisas inconscientes. O nosso conteúdo de hoje que eu preparei é exatamente esse, sobre crenças, sobre aquilo ali que move a nossa vida. Um grande beijo no coração de vocês e boa noite, viu? Tchau, tchau!